Olá, meus amados irmãos, boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja sobre todos nós nessa noite. Bom estarmos aqui para estudar a palavra de Deus e eu quero dar início lendo o Salmo de número 95, que diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças e vitoriemos-nos com salmos, porque o Senhor é o Deus Supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelha de sua mão. Sejam bem-vindos nessa noite para adorarmos ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor com um cântico. Que a glória do nosso Deus possa encher o nosso lar, possa encher este lugar que você estiver agora, louvando ao Senhor. Estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos conhecido seu amor. Trazemos em nossos lábios um novo cântico em teu louvor, pois tua glória tem enchido este lugar. Porque estamos reunidos. Estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos conhecido seu amor. Trazemos em nossos lábios um novo cântico em teu louvor, pois tua glória tem enchido este lugar, pois tua glória tem enchido este lugar, pois tua glória tem enchido este lugar. Mais uma vez, irmãos, estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos conhecido teu amor. Trazemos em nossos lábios um novo cântico em teu louvor, pois tua glória tem enchido este lugar, pois tua glória tem enchido este lugar, pois tua glória tem enchido este lugar. Amém, glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nós queremos louvar o teu nome nesta noite pela bênção, pela graça do Senhor sobre nós, pela glória do Senhor que tem enchido, Senhor, as nossas vidas, pelo Espírito do Senhor que habita em nós, pela salvação em Cristo, pela comunhão dos santos. Senhor, por mais um ano que se passou com o cuidado do Senhor sobre nós, ó Deus, nós te louvamos e nós te adoramos no nome de Jesus. Aleluia. Amém e amém. Mais um cântico, depois a gente vai ler a palavra de Deus. Vamos consagrar tudo que nós somos ao nosso Rei, o Eterno. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça
Deus, terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, declare ao Senhor, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, Senhor. Glória a Deus. O Salmo de número 96 diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai dia após dia a sua salvação, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Eu e você somos convidados e convocados para cantar ao Senhor um cântico novo, que esses cânticos, que esses hinos, apesar de ter uma melodia antiga, conhecida, seja um louvor novo que saia do nosso coração. Adoremos ao Senhor, irmãos. Aqui viemos te adorar, ó Cristo, proclamar o teu poder. Nos levantamos para o teu louvor, Senhor Jesus e Salvador. Aqui viemos por amor, ó Cristo, aceita nossa adoração e a nossa vida no altar de Deus. Confirme a nossa adoração e a nossa vida no altar de Deus. Confirme a nossa adoração. Amém. Olha, o Salmo de número 86 é um salmo de Davi. Ele estava em grandes dificuldades e é uma súplica por confiança. Nesse momento, quando nós vamos orar, interceder ao Senhor pela vida dos nossos irmãos, é mister lermos esse texto. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado.
Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso, tu és o meu Deus. Salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu és compassivo e abundante em benignidade. Nós temos orado, meus irmãos, incessantemente por esses irmãos que necessitam das nossas orações, orado pelos nossos irmãos anciãos, orado pelos enfermos, e vamos continuar orando, tá? Eu quero lembrar os irmãos que a irmã Egídia, eu recebi um contato do presbítero João Bastos, e ele me falou que a irmã Egídia tinha sido internada novamente. Ore por ela, tá bom? Irmã Egídia, as suas irmãs Sofia, Elza, também Dona Zozena, mãe do presbítero Ailton, a Dona Zilca, minha mãe, tia Zilma, a irmã Lúcia. Vamos continuar orando pela Lúcia. A irmã Lúcia necessita muito das nossas orações, meus irmãos, tá bom? Orem por ela, A Dona Dioneia, Dona Teresa Ruas, Reverendo Nélio. Orar também pelos enfermos, que estão em recuperação, Walter, Andréia, Sandra, Alice, Olavo, Alice Catarina também, Enfim, eu queria orar com vocês para pedir ao Senhor a bênção para esses irmãos. Vamos louvar o Senhor com cântico, depois a gente vai estar orando. Irmãos, em espírito de oração, vamos louvar o nosso Deus. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu
coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Amém. Oremos, irmãos. Pai querido, nós queremos mesmo trazer os nossos clamores e a nossa oração diante do Senhor, ó Pai, e colocar diante de Ti a vida desses irmãos que estão necessitando de um toque da Sua graça. Pai, nós oramos especialmente por esses irmãos anciãos, pela Dona Zozena, pela minha mãe Zilca, pela minha tia Zilma, pela irmã Lúcia, que o Senhor possa guardar o coração da Tua serva, pelo Alberto Ramos, pela irmã Egídia, que o Senhor restaure a Tua serva, a Sofia, a Dona Elza, Reverendo Nélio, a Dona Teresa Ruas, a irmã Dioneia, que o Senhor abençoe essas vidas com toda sorte de bênçãos espirituais, ó Pai. Oramos também por aqueles irmãos que estão enfermos, que o Senhor possa mesmo abençoá-los, a Sandra Ramos, a Alice, o Olavo Mendes, a Natalícia, Senhor, o José Roberto, a Dona Alice Catarina, que o Senhor restaure mesmo. Oramos pela vida do presbítero Walter, pela Andréia, que o Senhor possa continuar, ó Pai, promovendo a restauração dos Teus servos, o Caio, a sua mãe, a Natália. Deus, nós pedimos por essas vidas, na certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é o nosso Deus e nós somos ovelha da sua mão, diz a Tua palavra, povo do seu pasto. Ó Deus, abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais, em nome de Jesus. Amém e amém. Olha, nós temos ainda mais um cântico que fala sobre a certeza da nossa fé. Vamos louvar ao Senhor. Irmãos, louvemos ao Senhor com o hino de número 177, Firme nas Promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu Mestre.
em que eu e você possamos estar cada dia mais firmes nas promessas de Jesus. Olha, o texto que nós vamos ler aqui hoje, eu estou tentando abrir, não estou conseguindo aqui no meu computador, então eu estou com a minha Bíblia aqui, tá bom? O texto inicial que a gente vai ler nessa noite para nossa meditação é Romanos capítulo 3, a partir do versículo 19. A gente vai ler do versículo 19 até o versículo de número 46. Romanos 3, 19, 46, tá bom? Vamos ler aqui, só estou tentando abrir de novo aqui, vamos ver se eu vou conseguir. Então eu vou ler, diz assim, o judeu não constitui exceção. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então ele fala sobre a lei. Olha, hoje nós vamos estudar o seguinte, como nós tínhamos falado semana passada, sobre o legalismo. Na semana passada, nós estudamos sobre antinomianismo. O legalismo é o contrário de antinomianismo. Porque enquanto o antinomianismo nega a existência e a importância da lei, é anti-lei, nomos é lei, anti-lei. Enquanto o antinomianismo nega a existência de lei, o legalismo exalta a lei acima da graça. Então, o legalismo faz com que a pessoa exalte, tenha a lei acima de todas as coisas. No período de Jesus, um dos grupos que mais exemplificavam o legalismo era os fariseus, né? Jesus reservou inclusive duras críticas para eles, porque eles eram legalistas, eles obedeciam unicamente à lei, né? Então, da mesma forma que o antinomianismo, negar a lei, é errado, o legalismo também é errado, porque o legalismo, a distorção fundamental do legalista ou do legalismo é a crença que uma pessoa pode conquistar por seus próprios esforços, obedecendo à lei, pode conquistar o reino do céu, né? Os fariseus acreditavam que por eles serem filhos de Abraão e serem os responsáveis por interpretar a lei, que isso dava a eles a segurança da salvação. Então Jesus falou diretamente sobre isso. Nas Escrituras, lá em Mateus capítulo 19, nós temos um exemplo muito típico do legalismo. Um jovem aproximou-se de Jesus e ele guardava toda a lei, mas ainda assim ele estava, de alguma forma, sentindo um vazio no seu coração. E ele perguntou para Jesus: o que preciso fazer para que seja salvo? Entendeu? Então, o legalismo faz isso. O legalismo, ele tenta dizer para nós que a nossa salvação vai ser feita por aquilo, vai ser conquistada por aquilo que nós fazemos para Deus. E aí Jesus conhecendo o coração dele,
disse para ele: você conhece os mandamentos, né? Não matarás e tal, e contou os 10 mandamentos, e ele disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E aí Jesus disse: então falta uma coisa apenas. Ou seja, o que Jesus estava fazendo ali era mostrar para ele, como a Bíblia diz, que quando uma pessoa guarda toda a lei, mas peca ou erra num só ponto, ele se torna transgressor de toda a lei. Então, o legalismo faz isso. No nosso tempo, o legalismo também pode entrar. Nós corremos o risco de sermos legalistas, porque o legalismo, no nosso tempo, ele transforma, ele exalta as tradições dos homens acima ou no mesmo nível da lei divina. E às vezes a gente corre esse risco, né? Até nós presbiterianos, por exemplo, nós obedecermos, fazermos algumas coisas que a gente nem sabe por que fazemos, apenas porque no passado era feito assim, é a tradição, né? Então, o legalismo, ele pode atacar mais o cristão do que o próprio antinomianismo, né? Então, assim, o ponto fundamental do legalismo é a adesão à letra da lei, né? Excluindo o espírito da lei, né? Então, para que os fariseus pudessem guardar toda a lei, eles, inclusive, distorciam, criavam tradições. Jesus fala sobre várias tradições que eles tinham criado, né? Que não estava nem na lei, mas que eles criavam. Jesus, esses são dois extremos que nós temos que fugir, tanto do antinomianismo, que é rejeitar toda a lei, ou rejeitar a santidade, ou dizer, não, agora eu sou salvo, eu posso fazer o que eu quiser, e por outro lado, é o legalismo, que é trazer para dentro da lei aquelas tradições humanas que fazem com que nós nos sintamos aprisionados, né? Esse é o contexto legalista. Então, eles acrescentavam, os fariseus acrescentavam acrescentavam suas próprias leis, né, à lei de Deus, ou seja, as suas tradições eram inseridas e ditas, isso aqui foi a palavra de Deus. Mas aí quando Jesus perguntava, eles não sabiam, né? Então, porque ao longo do tempo eles foram acrescentando as suas próprias tradições. O legalismo, ele geralmente surge como oposição ao antinomianismo, porque quando a gente vê, por exemplo, até às vezes dentro do arraial cristão, a gente vê as pessoas fazendo qualquer coisa, pecando e achando que está tudo bem, a nossa tendência é falar, para aí, não, a gente tem que seguir aqui. E aí a gente corre o risco de ir para outro extremo. A santidade é saudável e é algo que a palavra de Deus diz, mas nós não podemos ser legalistas, trazer para dentro das coisas de Deus a própria tradição, que às vezes não tem nem fundamento bíblico, né? Então, da mesma forma do antinomianismo, também é preciso que nós tenhamos uma reação ao legalismo, né? E o legalismo não deixa também de ser uma profunda escravidão, né? Então, os cristãos ou os crentes, né, vamos usar essa palavra crente, eles podem correr o risco de ser antinomianistas, porque se convertem e dizem, não importa o que eu faço, porque Deus já me salvou, ou de ser legalista, né, onde tudo ele leva ao pé da letra e insere dentro da própria lei as tradições que são tradições humanas, né? Então, a pergunta que nós devemos fazer é:
como nós vamos lidar com o legalismo. E o antídoto, então, para o legalismo e também para o antinomismo é o estudo sério da palavra de Deus. Né? É o estudo sério da palavra de Deus, é a compreensão das Escrituras. A Bíblia diz, Jesus disse, examinai as Escrituras. É a única forma, né? O que não tiver na palavra de Deus, nós devemos rejeitar, tá bom? Então esse é o assunto de hoje. Eu não vou me estender muito hoje com vocês, eu tenho aula, né, no seminário, e estou com aula lá no seminário, então hoje à noite, né, após aqui o culto, então a gente não vai se estender muito, mas eu quero deixar aqui um resumo rápido para vocês. Primeiro, o legalismo distorce a lei de Deus na direção oposta ao antinomismo. Ele distorce. Ele usa a lei de Deus, mas distorce, né? E ele coloca, segundo, dentro da sua compreensão, as tradições dos homens. Ou seja, existem pessoas eu não vou nem mencionar alguma coisa aqui para não ser injusto, né? Mas existem pessoas, cristãos, que fazem, que obedecem certas normas, certas regras, né? E querem colocar essas regras sobre outras pessoas, que se você perguntar, mas onde está isso na palavra de Deus, a pessoa diz, não, mas a igreja sempre fez assim, né? As pessoas sempre fizeram assim. Então isso é legalismo, é quando a gente pega as tradições e coloca na mesma autoridade que a Bíblia. O legalismo, ele acaba escravizando o povo de Deus, né? Porque nós, para servirmos e sentirmos que somos agradáveis a Deus, nós temos que obedecer essas regras, essas normas, né? Então, o legalismo é horrível, né? O legalismo está muito próximo à religiosidade, né? O legalismo eleva as questões que são irrelevantes e menospreza as questões que são mais importantes, né? Eu disse sobre o legalismo que eu não ia mencionar nada, mas não é na nossa época, né? Mas nós tivemos, por exemplo, nos Estados Unidos, né, a Ku Klux Klan, que era uma associação que assim, acabavam perseguindo, né, os negros, e muitos que estavam ali eram inclusive líderes das igrejas. E onde que se sustentava e achava, por exemplo, isso nas Escrituras? Estava na tradição, né? Então, isso acontece com a gente, né? Quando a gente fala, não posso fazer isso porque isso é pecado. Mas aonde que está? Não, a gente não sabe, mas, né, todo mundo diz que é pecado, que é errado. Isso pode correr para o legalismo, quando a gente bota a tradição, coloca a tradição sobre as coisas de Deus, né? Então é isso, nós vamos fechar aqui, tá, gente? Porque tem muito mais assunto para a gente tratar ainda desse material que eu tenho, mas a gente vai ter que terminar por hoje, tá bom? Deixa eu fazer uma oração com vocês. Senhor, nós queremos nesta noite te louvar e te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor. Bênção de estarmos na tua presença. Ó Deus, longe de nós, Senhor, sermos adeptos do antinomianismo e também do legalismo. Nós queremos ser servos do Senhor, espirituais em Cristo. Por isso, Senhor, ensina-nos a rejeitar aquelas coisas que não agradam ao coração do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Olha, eu ainda estou bem gripado, sabe? E estou morrendo de dor de cabeça, por isso que eu acabei parando um pouquinho aqui. Estou com muita dor de cabeça hoje, tomei um remedinho agora, mas não parou não. Então, olha só,
Na semana que vem, na quarta-feira, nós não vamos ter aqui as nossas aulas, tá bom? O culto de quarta-feira vai ser puxado para terça-feira, dia 23, né? Praticamente véspera do Natal. Nós vamos ter o culto das luzes aqui na igreja. A gente vai tentar transmitir aqui no canal para vocês, tá bom? Depois do culto das luzes, nós vamos ter um jantar. Então, você vindo, procure a irmã Helena, a Jussara, a Saf, né, a Juliana, perdão, né, e a Juliana foi inclusive eleita presidente da Saf para o ano que vem, a Jussara é a vice. Procure essas irmãs, Juliana, Jussara, Helena, a Márcia, que é a tesoureira, tá bom? São essas irmãs que estão envolvidas com a programação, a preparação para a gente ter um um jantar na terça-feira após o culto, tá bom? Na quarta-feira à noite eu vou estar viajando, eu vou estar entrando de férias e vou estar viajando aos Estados Unidos. Então, neste período dos Estados Unidos, nós não teremos os cultos nas quartas-feiras, porque eu não tenho ninguém para fazer essa transmissão. E se eu fizesse os cultos nas quartas, mesmo nas minhas férias, me atrapalharia muito, porque eu vou estar com meus filhos, aí eu quero sair com eles durante a semana, então nós não teremos, tá? No domingo de manhã, nós teremos o culto normalmente, vamos ter uma escala de pregadores, temos alguns seminaristas vindo, nosso irmão presbítero Júlio vai estar pregando uma vez, um domingo, tá bom? No domingo à noite, o que eu vou fazer? Eu estou conseguindo alguns pregadores que façam a mensagem, mandem para mim e eu mesmo lá nos Estados Unidos, eu vou tentar transmitir aqui o culto para a gente não parar com os cultos da noite no domingo, tá bom? Então, olha, quarta-feira que vem não tem mais, vai ter terça, depois nós vamos parar as quartas-feiras até a minha volta das férias no final de janeiro. No domingo nós vamos ter culto de manhã aqui, com a presença de seminaristas. O pastor Nélio, inclusive, no primeiro domingo de janeiro, vai estar ministrando a ceia. Então, no domingo de manhã. E domingo à noite eu vou transmitir o culto, colocando as mensagens desses irmãos que vão nos ajudar para me dar um pouco de descanso também, tá bom? Vai ser assim que nós vamos seguir, então, com a graça de Deus até eu voltar, né? Eu vou dia 24, volto lá pro dia 22, mais ou menos, de janeiro 23, tá bom? 24 de dezembro agora. Então é isso. Deus abençoe vocês. Eu quero pedir ao Senhor que os abençoe, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós hoje e permaneça para sempre. Deus te abençoe. Mais uma vez, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua ajuda. Tem vários irmãos que estão contribuindo financeiramente com a nossa igreja, dentro da medida do possível. E eu quero agradecer a Deus por mais um ano que Ele nos proporcionou, né? Nós precisamos, inclusive, irmãos, levantar mais mantenedores para o próximo ano, tá? Eu tive pelo menos um mantenedor de fora que me falou que não vai poder ajudar nesse ano agora, então nós vamos levantar outros mantenedores. Oram sobre isso, tá bom? Se porventura você quiser fazer parte da manutenção da igreja, faça um contato conosco. E você que já faz parte, eu conheço o seu coração, eu sei quem são os irmãos. Obrigado, Deus te abençoe em nome de Jesus. Então, a gente vai estar de volta aqui com a graça de Deus no domingo de manhã. Domingo agora eu ainda vou estar aqui, tá? Deus abençoe os irmãos, tenham uma boa noite.